Nos anos de 1920, no Japão, havia um professor chamado Ueno. E o Ueno tinha um cão da raça Akita, que se chamava Hachiko. Hachiko. Eu tenho uma foto do Hachiko. Todos os dias, este cão, Hachiko, ele acompanhava seu dono até a estação de trem e no fim da tarde, o cão voltava para a estação para esperar o retorno do seu dono. E isso foi feito durante alguns anos. Um dia, o professor Ueno faleceu no trabalho. E isso é história, isso é fato, isso é fato. E é claro que não pegou o trem de volta para casa. Mas e o que é que Hachiko fez? Durante, preste atenção, 9 anos, todo final da tarde, no horário que o trem chegava e que seu dono desembarcava, ele estava ali na estação esperando pelo regresso do seu dono. Chovendo, fazendo sol, debaixo de neve, Hachiko, o cão, estava sempre ali na estação, aguardando o regresso do seu dono. Isso foi motivo até para um filme de Hollywood, que se chamou Sempre ao Seu Lado. E o ator principal foi o Richard Gere, que contava essa história. Isso sensibilizou tanto os japoneses que eles edificaram uma estátua em memória a Hachiko. Coloque a foto da estátua para mim, por favor. Essa é a primeira estátua que eles fizeram para celebrar a fidelidade de um animal ao seu dono. Hachiko morreu na estação, numa tarde esperando o regresso do seu dono. E aí, recentemente, eles edificaram uma outra estátua, mais um monumento em memória de Hachiko, mas que celebra a fidelidade. Isso me faz sempre pensar, queridos, que se até um animal pode ser fiel ao seu dono, quanto mais nós devemos ser fiéis a Deus que nunca nos abandona. E é sobre esse tema que eu quero refletir com vocês nesta manhã. A fidelidade de Deus e a fidelidade que Ele espera de nós. O tema da nossa mensagem é fidelidade. Fidelidade. Mas o que é fidelidade à luz da Bíblia? Fidelidade é permanecer firme, leal, constante, mesmo quando tudo em volta busca nos desviar, nos afastar do exercício desta fidelidade. E todos nós sabemos que fidelidade está muito difícil no mundo atual, porque nós estamos vivendo num tempo de promessas quebradas, relacionamentos descartáveis, compromissos abandonados. Todos nós sabemos que essa é a realidade do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Mas Deus sempre nos convida ao exercício da fidelidade, a vivermos em fidelidade. Deuteronômio 10:16, a Bíblia declara assim, olha, sejam fiéis à sua aliança em seus corações. Sejam. É uma determinação da palavra de Deus, que eu e você precisamos ser. Significa que nós não somos no nosso estado natural. O homem, no seu estado natural, não pratica a fidelidade. E presta atenção, antes que alguém mencione a baboseira da falsa ciência de que o homem por si só não pode ser fiel à sua esposa porque precisa espalhar a sua semente para o crescimento da população, não é disso que eu estou falando não, queridos. O homem, ele não consegue ser fiel a Deus por si só. E por isso que a ordem de Deus é: sejam fiéis à sua aliança. A fidelidade, queridos, é uma virtude que vai nos tornar confiáveis e vai nos mostrar também o caminho para sermos dignos de lealdade. Deus nos chama a sermos fiéis, sim, mas Ele é o exemplo de fidelidade que vai nos
orientar sempre para que na nossa vida nós sejamos inexcusáveis ao não praticarmos a fidelidade. A fidelidade ela é exigida porque ela tem Deus que é fiel como a própria base. Então, vamos ver a fidelidade de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus. Em primeiro lugar, querido, se Deus não fosse fiel, nós não poderíamos confiar absolutamente em nada. Em nada. Se Deus não fosse fiel, eternamente fiel, nós não teríamos base para acreditar em nada, nem na sua palavra, nem na sua promessa, nem no plano da salvação, porque nós não teríamos base para que nós fundamentássemos a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Deus, ele é sempre fiel. Deuteronômio 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Deus é fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A Bíblia é muito linda, né? Esse versículo está lá em Deuteronômio, no Pentateuco, escrito por Moisés, e ao abrirmos nosso culto hoje, eu li essa mesma colocação da fidelidade de Deus, a sua aliança até 1000 gerações, no Salmo 105. Porque a Bíblia, no decorrer das suas páginas, vai mostrar para mim, para você, nos lembrando o tempo todo que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Hoje, nós atravessamos uma crise de credibilidade. Está muito difícil você confiar em pessoas, mesmo aquelas pessoas em que você conhece, mesmo aquelas pessoas das quais talvez você esperasse lealdade ou fidelidade, porque isso realmente está escasso. E isso, queridos, é uma atuação maligna que tem corrompido o homem, não só na sua fidelidade para com outra pessoa, mas na sua fidelidade para com Deus. A fidelidade de Deus, ela não muda. Ela não muda de acordo com as circunstâncias. Essa certeza é que permite que nós confiemos nas promessas que nós temos, as promessas que a sua palavra contém. O próprio Jesus declarou lá em Mateus 24, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu pode passar, pode deixar de existir, a terra também, mas aquilo que ele disse jamais passará. E essa é a convicção das nossas almas, essa certeza plena. O brasileiro não está muito acostumado com fidelidade, até porque a gente, em campanhas políticas, e está se aproximando o ano de 2026, as promessas são feitas, as pessoas acreditam, votam, e depois vêm falidas aquelas promessas que receberam num projeto político que não se realiza. E aí nós nos acostumamos a ouvir políticos que, como um saudoso senador Roberto Campos, que foi embaixador do Brasil no Reino Unido por mais de 10 anos, ele disse que o político pratica o PMG. Ele promete, ele mente e ele grita. E aí nós, hoje, temos muita dificuldade em acreditar nas pessoas. Houve época em que a sua palavra valia por uma assinatura. A palavra do ser humano hoje não vale absolutamente nada. Se você tivesse realizado uma transação comercial e tivesse empenhado a sua palavra para outra pessoa, aquilo era suficiente para, caso ela não se realizasse, fosse buscado um recurso judicial. E aquela pessoa ia ganhar porque você deu a sua palavra. Mas nós vivemos tempos em que a Bíblia declara, seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, quando nós não somos fiéis naquilo que nós falamos, a procedência, a Bíblia já declara, é maligna. Não é Deus agindo, mas é o adversário agindo. Tudo que o adversário quer é quebrar a nossa confiança na fidelidade de Deus e nos fazer abandonar a nossa fidelidade para com Deus. A Bíblia, como eu disse, ela vai afirmar o tempo inteiro a fidelidade de Deus, porque eu preciso encontrar desde Gênesis até o Apocalipse e alimentar a minha alma com essa certeza. 1 Coríntios 1:9 diz assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Deus é fiel. Quando Deus diz que algo vai acontecer, queridos, vai acontecer. Na verdade, quando ele diz que algo vai acontecer, já aconteceu. E tão somente o tempo determinado por ele para que nós tomássemos conhecimento daquilo é o que nós vamos aguardar. A promessa, quando nós recebemos uma promessa de Deus, ela não é algo futuro, é algo que naquele momento se torna concreto. E aí nós vamos aguardar o tempo determinado por ele para que ela seja chamada à existência. 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Aqui, queridos, vamos lembrar que quando nós estamos tratando da época dos reis, nós já passamos pela época dos juízes, ou seja, entre aquilo que Deus prometeu ao povo de Israel e até esse momento de reis, cerca de 500 anos já haviam se passado e eles vinham conferindo tudo aquilo que Deus havia prometido para eles. Eu só tenho 65 anos de idade. E ao longo da minha vida, eu tenho conferido tudo aquilo que Deus me prometeu e Ele não falhou nunca e não vai falhar, porque Deus é fiel. Mas se nós cremos, se nós confiamos nessa fidelidade, por que que nós nos desesperamos? Por que que a nossa alma se angustia, como nós cantamos aqui? Por que te abates, ó minha alma? Por que que em nós há essa dificuldade tão grande de nos agarrarmos na fidelidade de Deus? Deus é fiel. Deus não tem fidelidade, Deus é fiel. Salmo 89:8 declara: o Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. A fidelidade de Deus está ao redor dele. E é nisso, querido, que nós precisamos ancorar a nossa fé, depositar a nossa esperança. Hebreus 13:8 faz questão de declarar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Nenhum de nós pode falar isso, nenhum de nós. Você não é o mesmo ontem, você não é o mesmo quando você teve 10 anos, quando você teve 20 anos. Nós vamos amadurecendo, assim se espera, com o passar do tempo. E muitas vezes esse amadurecimento vai fazendo com que nós elaboremos nossos conceitos. E aí nós vamos nos tornando mais experientes. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser eternamente. Não há momento em que você vai encontrar sombra de variação em Jesus Cristo. Por que que nós esperamos que Ele se comporte como nós somos? Porque nós somos variáveis. Queridos, tem pessoas que variam durante o dia, por misericórdia. A pessoa acorda, sei lá, de mau humor, aí ao meio-dia ela está super feliz, falante, quando dá 6 horas da tarde ela está deprimida de novo. Ela é uma curva senoidal. E aí a bendita fidelidade de Deus, Ele é o mesmo ontem, eu posso chegar para Ele alegre, Ele vai ser o Deus que vai estar ali sendo a razão da minha alegria. Eu posso chegar a Ele triste, Ele vai ser a razão do meu sustento. Eu posso chegar para Ele desesperado, Ele vai ser a razão que vai trazer a paz que excede todo entendimento. É por isso que nós nos aproximamos dEle quando nós pecamos, e aí nos arrependemos verdadeiramente, podemos nos aproximar dEle, porque Ele continua sendo sempre um Deus perdoador, um Deus que perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, e que nos permite receber dEle o perdão. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo o seguinte: não tenho condição de perdoar porque foi grave demais, essa pessoa não merece. E aí, nós recebemos tanto de Deus, e muitas vezes a nossa vida vai se afastando da verdadeira razão pela qual Deus tem planos para nós, e quando nós nos afastamos, e aí nós nos arrependemos e voltamos, Ele perdoa. É como se nós não tivéssemos cometido a transgressão, desde que esse arrependimento seja genuíno. Arrependimento com Deus, queridos, não é o mesmo arrependimento quando você vira para mim e pisa no meu pé e fala assim: ai, desculpa, pastor, estou arrependido que eu pisei no seu pé. O arrependimento, ele vem da alma, e quem se arrepende não volta a praticar.
Quem verdadeiramente se arrepende abandona a razão pela qual foi necessário ter que se arrepender. Mas na fidelidade de Deus, é por isso que ele, como eu já disse, ele cumpre promessas. Josué 21:45 está escrito assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou e todas se cumpriram. 100%, queridos, é algo que existe em matemática, mas que é muito difícil ser alcançado. Na época que o jornal impresso, eu não sei se alguns aqui são assinantes ainda, eu dirigi uma editora, por isso que eu tenho esses dados muito latentes na minha memória, até 2% de erro no jornal era considerado zero erro. Mas eu encontrei um erro de português aqui, encontrei um erro aqui, encontrei outro. 2% de tudo aquilo que tinha sido publicado é considerado jornal publicado sem erro. Porque nós temos dificuldade de alcançar os 100%. Uma vez conversando com uma pessoa dentro da igreja, e aí nós conversávamos sobre fidelidade. E aí a pergunta foi: você é fiel? A pessoa levanta a mão e fala assim: eu sou 60% fiel. Como assim? Você é 60% fiel à sua mulher? Um marido 60% fiel é fiel? Não, uma mulher 60% fiel é fiel? Ou nós somos 100% fiéis, ou nós não somos fiéis. Não existe um percentual de fidelidade para a qual nós sejamos convidados pela Bíblia. Ele diz assim: sejam fiéis, 100% fiéis. Porque, queridos, com Deus é exatamente assim: ou somos ou não somos, não existe o meio do caminho. Só que nós nos acostumamos com esse meio do caminho e muitas vezes não nos posicionamos, e muitas vezes não decidimos, e muitas vezes não escolhemos, porque nós achamos que é exatamente assim: eu estou quase lá. Se eu passei dos 50%, eu estou quase lá. Ou nós somos integralmente decididos a buscarmos sermos fiéis a Deus, ou nós estamos longe desse exercício da fidelidade. Na sua fidelidade é que Deus nos protege do mal. Por que Ele protege a mim e a você do mal? Porque eu sou bom? Porque você tem mérito? Deus não trabalha com meritocracia, até porque nenhum de nós tem mérito para nada. Nenhum. E a Bíblia diz assim, 2 Tessalonicenses 3, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Por que Deus nos guarda do mal? Por que Deus nos guarda do maligno? Por que a Bíblia declara: aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca? É impressionante, mas tem muitos crentes evangélicos, cristãos, seja qual é a denominação que você queira se dar, que tem um temor muito grande do maligno. Mas a Bíblia está dizendo assim: olha, Deus é fiel, Ele vai me guardar do maligno. Se eu estou nele, Ele vai me guardar do maligno. Se eu estou em Cristo, o maligno não me toca. E por que nós vemos tantas pessoas tão preocupadas, tão assombradas, tão assustadas? Nós sabemos que nós somos, pela cultura latina, nós somos um povo místico. Nós somos um povo, assim como o povo latino em geral, muito chegado ao sincretismo religioso. Nós somos sujeitos a simpatias. Não é verdade? Para tudo o brasileiro tem amarra uma fita aqui para isso acontecer. Eu me lembro da minha avó falando: menino, não deixa os chinelos virados, você vai morrer, não deixa a vassoura atrás da porta, e etc, porque nós somos assim. Mas, queridos, a palavra de Deus diz para mim e para você: olha, nada disso importa. Sabe por que eu tenho segurança? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. É a fidelidade de Deus que declara para mim que eu não vou ser tentado acima do que eu posso suportar. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, ou seja, pela fidelidade de Deus, Ele não vai nos deixar sermos tentados acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possamos suportar. Então, queridos, nós também, mais uma vez, não temos como justificar o nosso pecado.
E a tentação foi grande demais. Tinha um humorista que até já morreu, e ele tinha um programa que ele dizia assim, como era grande a tentação do Frei Serapião. Era um quadro do programa. Os mais antigos devem lembrar disso. E aí era tão grande que o tal do Frei não conseguia suportar. Mas a minha Bíblia diz o seguinte, porque Deus é fiel, Ele não vai permitir que eu, Álvaro, nas minhas condições, que são diferentes das suas condições, que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. Se estamos sendo tentados, nós somos capazes de suportar, porque Deus é fiel. Se estamos tentados, nós somos capazes de resistir, porque Deus é fiel. Pela fidelidade de Deus, nós somos capazes de resistir à tentação, de ser desonestos nos nossos negócios. Aí a gente justifica, mas o Brasil é assim mesmo. Se nós não fizermos assim, nós não conseguimos avançar. Fiel é Deus que não vai me deixar corromper. Mesmo que seja prática, eu vou permanecer fiel, porque Deus me guarda. Ele me dá também o escape para que eu possa suportar. Significa o seguinte, mas então eu vou ser prejudicado? A minha Bíblia diz diferente. A minha Bíblia está dizendo, se você resistir, Ele vai conceder o escape. Ou seja, se você não entrar por aquela porta, há uma outra porta preparada por Ele. E nós abrimos mão das bênçãos de Deus, porque nós nos corrompemos. Corrompemos, queridos, na nossa vida profissional, nos corrompemos na nossa vida familiar, nos corrompemos na nossa vida relacional com as pessoas. Mas a Bíblia diz o seguinte, fiel é Deus. Então, se eu estou sendo tentado, eu tenho condição de ser tentado e suportar. E, mais uma vez, vamos parar sempre de romantizar, porque quando a gente fala em tentação, para todo mundo é a tentação sexual. É só falar em tentação que a primeira coisa que vem, eu estou sendo tentado por uma colega de trabalho, estou sendo tentado por um vizinho. Querido, a palavra tentação ela é muito mais ampla. O que o adversário quer é nos tentar com que finalidade? Que nós pequemos e venhamos a enfraquecer a nossa fé, venhamos a nos distanciar de Deus. Nós somos tentados a não vir à igreja. Tentação. Hoje não, estou muito cansado. Trabalhei demais. Deus compreende. Que tristeza isso. Ainda invoca o nome de Deus para justificar a prática daquilo que a pessoa está sendo tentada. E aí, queridos, é assim que na nossa vida espiritual a gente vai enfraquecendo. Mas é pela fidelidade de Deus que Ele perdoa o nosso pecado. Por que Ele perdoa o nosso pecado? Porque Ele é fiel àquilo que Ele estabeleceu. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel para nos perdoar. É por isso que nós somos perdoados. Não pelas práticas de boas obras, é porque nos arrependemos e Deus é fiel. Ele não vai variar. Ele não vai variar. Nós somos assim. Nosso filho cometeu, vamos dizer assim, uma determinada transgressão da disciplina, aí você vai, estabelece também qual vai ser a punição dele, ou a correção dele. Aí um outro filho vai, pratica a mesma coisa, mas ele é mais jovem, ele é menos experiente, e aí nós vamos aplicar um outro tipo, porque nós variamos. Deus não varia, Ele é fiel e Ele é justo, Ele perdoa o nosso e nos purifica de toda injustiça. Que injustiça é essa? É a injustiça de nós não praticarmos a justiça. O que é praticar a justiça? É ser bonzinho? É ser correto de acordo com as leis ou de acordo com o regimento do meu condomínio? Não, querido. Praticar a justiça significa praticar a palavra de Deus, viver como Deus quer que nós vivamos. Isso é praticar a justiça. Colocar isso aqui em exercício na nossa vida. Tirar isso aqui da teoria e transformar isso aqui na prática verdadeira das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E agora, mesmo quando você ou eu somos falhos, Deus permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então já entendi. Se eu tenho uma promessa e eu pequei, aquela promessa vai se cumprir, porque Ele vai permanecer fiel.
Não distorce, queridos. Nós somos pródigos em distorcermos a palavra de Deus a nosso bel prazer, em buscar vantagens dessa interpretação da palavra de Deus. Se Deus tem promessas para mim, tem planos para mim, e eu permanecer naquele caminho, debaixo daqueles planos, as promessas deles vão se cumprir. Agora, ele diz para mim, Álvaro, se você seguir aqui, essas são as minhas promessas. Eu falei, eu quero as promessas, mas eu quero seguir por ali. Não pense você que as promessas de Deus vão me acompanhar, não. Não vão, não. Não vão, não. O que ele está dizendo é o seguinte, se você é infiel, aqui na minha promessa eu vou perdoar você se você se arrepender. Enquanto você estiver vivo, se você se arrepender, você pode alcançar salvação, você pode corrigir a sua vida, vai ter perdão para você, vai ter salvação. Não vão variar as promessas que eu fiz em relação à salvação. Ele vai permanecer fiel, mesmo quando eu sou infiel. As pessoas têm o equívoco. Uma pessoa se afasta de Deus e aí diz assim, aquela pessoa tem que ser resgatada. Deus não vai até aquela pessoa, presta atenção. Jesus foi muito claro, assim, vem a mim quem está cansado e oprimido. Quem vier a mim, eu vou aliviá-lo dos seus fardos. Mas aquela pessoa tem que se decidir a vir a Deus. Porque as pessoas se afastam e ficam esperando. Sabe aquela pessoa que se afasta da igreja? Ela decide não vir, aí não vem. Aí ela fica assim, o pastor não mandou mensagem, fulano não mandou mensagem, Beltrano não mandou mensagem. Ou seja, a pessoa está no erro e ela fica apontando e cobrando dos outros uma justificativa para aquilo. E muitas vezes nós realmente agimos assim com Deus. Mas se formos infiéis, Ele não vai negar a si próprio. Então, por que precisamos ser fiéis? Primeiramente, você já sabe, porque Deus é fiel. Por que você tem que ser fiel? Por que você tem que ser fiel à sua esposa? Porque eu a amo muito. Também é um fator. Mas o fator principal, e é por isso que os noivos votam diante de Deus. Eles não votam lá dentro da casa, eles não votam na cama, eles votam diante de Deus. Vou ser fiel na doença, ou na saúde, na riqueza, na pobreza, na tristeza. É um voto feito diante de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Salmo 33:4 diz assim, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Se a minha vida está em Deus, se eu entreguei o controle da minha vida para Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, se eu estou em Deus e tenho a certeza de que Ele está em mim, a gente vai entender que Ele é fiel. Mesmo quando nós não... Por isso que a palavra de Deus declara, a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós sabemos que Ele é fiel. A fidelidade, queridos, é uma marca de quem Deus é, mas é uma marca que nós precisamos ter quando nos declaramos filhos de Deus. Quando você lê a Bíblia, em algum momento Deus fala assim, sejam perfeitos. Você já leu algum versículo desse? Sejam perfeitos. Exijo que vocês sejam perfeitos. Nós já lemos? Quem já leu, por favor, levanta a mão, porque não é a Bíblia que eu tenho, é outra Bíblia. Em momento algum você vai encontrar na palavra de Deus Ele demandando ou exigindo de nós perfeição, até porque nós não somos perfeitos, mas Ele vai exigir de nós fidelidade. Fidelidade Ele demanda em cada um de nós. Está lá escrito Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Deus demanda que nós sejamos santos, mas não demanda que nós sejamos perfeitos. Mas Ele demanda que nós sejamos fiéis até... É um ato contínuo. Presta atenção. Fidelidade não é um ato isolado. Eu fui fiel nisso. Nós precisamos ser fiéis em todas as coisas. É contínuo. É algo que é estabelecido permanentemente. Nós costumamos dizer, eu fui fiel, eu sou fiel no dízimo. Sim, mas a nossa vida espiritual não é só composta do dízimo. Eu sou fiel nos meus pensamentos, eu sou fiel no meu olhar, eu sou fiel na minha oração, eu sou fiel com o meu coração limpo, eu sou fiel amando o próximo, ou mesmo aquilo que é tão complicado da gente entender, amando o nosso inimigo. Ou seja, cumprindo tudo aquilo que a palavra de Deus determina.
Fidelidade, queridos, é demonstrada no cotidiano, na família, na família. Ser fiel com a sua família não é só você, porque eu não faço sexo com outras pessoas. Graças a Deus que você não é adúltero, porque se você fosse, você ia para o inferno. Mas nós somos fiéis no tratamento com as nossas esposas ou com seus maridos, com filhos. Você é fiel na sua família com seus recursos financeiros? Ou você é daqueles que esconde quanto ganha? Eu já ouvi isso de uma pessoa. O marido veio conversar comigo, reclamando que a esposa estava gastando demais no cartão de crédito. E eu perguntei, mas por que você gasta tanto? Você sabe quanto ele ganha? Ele falou, não, ele nunca me disse. Ele nem vou dizer. Ainda disse isso, nem vou dizer. Isso é infidelidade, queridos. Sabe, porque se você é casado, o que o marido ganha pertence à esposa, o que a esposa ganha pertence ao marido. Em unidade, vocês vão precisar aprender a lidar com isso. Eu não sei lidar, mas vai aprender, porque isso é fidelidade. Fidelidade no trabalho. Você realmente recebe um valor para você exercer o seu trabalho, mas o que eu mais ouço dos empresários é que os funcionários estão cada vez mais incompetentes, ineficientes, e aí, sem produtividade, ainda mais. Brasileiro é assim, fica torcendo, ele tem um emprego, ele fica torcendo para a loja quebrar, ele fica torcendo para a empresa se arrebentar, porque é a vingança dele contra a burguesia, Que loucura é essa? Se eu sou alimentado dali, como é que eu vou querer o mal daquilo? Se eu sou alimentado na igreja, como é que eu quero o mal da igreja? Se é aqui que eu recebo de Deus, como é que eu quero o mal? Se você tem a sua família, como é que você quer o mal para a sua família? Isso não pode ser fidelidade. Isso não pode ser ação de Deus. Isso é ação maligna. Seja, queridos, fiel no trabalho. Se você recebe para produzir, produza por aquilo que você recebe. Ore pela sua empresa para que você tenha a possibilidade de ser promovido, de ter maiores salários. Mas nós somos infiéis. Somos infiéis no nosso caráter. Por quê? Porque eu já mencionei algumas falhas de caráter. A gente fala uma coisa e faz outra, a gente promete e não cumpre. Mais uma vez, né? A falha de caráter do brasileiro é gigante. Passa lá em casa para tomar um cafezinho. Essa frase é célebre. Mas eu não sei onde você mora. Mas eu te mando uma mensagem. Mas você não tem o meu celular. Mas eu pego com um amigo meu que tem. Mas vamos combinar, né? Vamos combinar para a gente se ver? Vamos sim. Quando? A gente marca. Ou seja, não tem interesse nenhum. É tão somente fala. É tão somente dissuasão. É tão somente falta de caráter, falta de fidelidade com aquilo que você diz, com aquilo que você é. Na vida espiritual, fidelidade a Deus. Nós somos fiéis na nossa vida espiritual. O salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista quer estar plantado na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A gente ora, a gente jejua, a gente lê a Bíblia, porque isso, queridos, é um martelo e eu vou bater aqui todos os dias no meu exercício ministerial. Crente que não lê a Bíblia, crente que não jejua, crente que não ora, crente que não gosta de vir à igreja, crente que faz turismo na vida espiritual, é fraco, é óbvio que é fraco. A fidelidade... Estou casado com a pastora Helena há 40 anos. Aí você vai, é porque você não tem outra opção. Sério mesmo? Hoje em dia, queridos, qualquer barango, qualquer bucha de canhão aí tem oportunidade nesse mundo corrupto. Presta atenção, são 8 bilhões de pessoas. Aí você acha que se você quisesse não tinha uma outra pessoa para você em 8 bilhões de pessoas? Fidelidade é porque você decide, eu vou ser fiel à minha esposa, ela é a minha mulher, eu não estou disponível nem no meu olhar. Fidelidade é o que Jó falou, não colocarei os meus olhos sobre uma outra mulher. E o que o brasileiro mais faz é isso. Está conversando às vezes com a própria esposa, passa uma mulher na rua, ele vai acompanhar com o olhar. Isso não é fidelidade. Está faltando fidelidade. É uma prática machista. Então quebra em nome de Jesus. Porque isso não é fidelidade de um homem de Deus. Um homem de Deus faz como o Jó falou. Vou colocar os meus olhos sobre a minha mulher, sobre a minha esposa. E a mulher vai fazer o mesmo com o seu marido. A fidelidade, queridos, é andar com integridade. Mesmo quando ninguém está olhando. Foi feita uma experiência
em que se declarou numa empresa que uma determinada mala estava sendo transportada, tinha cerca de quase $1 milhão. E aí aquela mala foi colocada numa sala e tinha sempre uma segurança na porta. As pessoas passavam, olhavam e seguiam. Determinado dia, final do expediente, foram retirados e anunciaram todos os mecanismos de vigilância, estamos com problema, etc, etc. E aí retiraram o segurança também. E a mala falsa estava lá. Aí, o que se filmou foi que pessoas chegavam, olhavam, não tinha ninguém. Aí, abriu a porta, olhavam, outras fechavam a porta e iam embora. Algumas avançavam mais, abriam a porta, entravam, ficavam olhando para a mala, davam a volta na mala. Mas alguns avançaram ainda mais. Abriram a porta, rodearam a mala e abriram a mala. É claro que dentro não tinha $1 milhão, mas certamente a cabeça daquela pessoa se eu pegar um maço, ninguém vai sentir falta. Por quê? Porque não tinha ninguém olhando. E nós somos de uma forma quando as pessoas estão olhando, e somos de uma outra forma quando ninguém está olhando. Nos esquecemos que Deus está sempre prescrutando, sempre nos vendo. Nós agimos de uma forma quando nós sabemos que estamos sendo vigiados, e agimos de outra forma quando nós não estamos sendo vigiados. Mas a fidelidade faz com que nós sejamos os mesmos, com milhares de pessoas nos olhando, quando nós estamos sozinhos conosco mesmo. E aí é o meu pensamento comigo mesmo, é claro, a minha atitude comigo mesmo, é a minha fidelidade comigo mesmo, que eu sou um homem de Deus e acima de todas as coisas com Deus. Isso é ser fiel, porque a Bíblia diz o seguinte, queridos, Deus vai recompensar a fidelidade. A Bíblia traz inúmeros exemplos de... A gente pega vamos pegar Daniel, levado escravo, jovem, para longe da terra dele. É que nem o seguinte, saiu do Brasil, foi lá para o Canadá. Ninguém me conhece aqui, ninguém sabe, aqui eu vou poder fazer o que eu quiser. Não vou encontrar nenhum irmão da igreja para me apontar o dedo. E exatamente, e ele, tendo à sua disposição os banquetes do rei, ele disse, não vou me contaminar. Mas é o que tem de melhor, não vou me contaminar. Isso é fidelidade. E Deus honra a fidelidade. 1 Samuel 26, 23 diz assim, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Existe recompensa na nossa fidelidade. Existe recompensa de Deus quando nós somos praticantes da justiça dele e fiéis. Deus tem prazer em homens e mulheres fiéis, que estão cada vez se tornando mais escassos na face dessa terra. A Bíblia diz que o homem que é fiel vai ser ricamente abençoado. Presta atenção. A Bíblia não diz que ele vai ser abençoado. A Bíblia diz que ele vai ser ricamente abençoado. Provérbios 28, 20 diz assim, fiel será ricamente abençoado. O fiel será ricamente abençoado. Se o fiel é ricamente abençoado, significa o infiel não vai ser abençoado. E aí, muitas vezes, nós estamos lutando na nossa vida espiritual com os conceitos errôneos que nós construímos para nós mesmos, porque nós não queremos ser fiéis aos princípios estabelecidos na palavra de Deus e ficamos tateando no escuro em busca da bênção. Não, eu vou para a oração buscar bênção. Eu vou para o monte buscar bênção. Queridos, busque primeiro na sua fidelidade. É isso que a Bíblia declara, o fiel vai ser ricamente, significa vai ser muito, abundantemente abençoado. Mas essas promessas são para aqueles que são fiéis. Fidelidade é fruto do Espírito Santo. Fidelidade não é dom do Espírito Santo. Dom é algo que nós recebemos de Deus. Fruto é algo que nós decidimos produzir. Gálatas 5, 22, 23 diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei, não há lei, não há lei. Mas por que tudo isso é um fruto só? Porque não dá para você separar.
Eu quero frutificar amor, mas não vou frutificar fidelidade. Eu quero frutificar bondade, mas não vou frutificar mansidão. Eu quero frutificar paz, mas não quero frutificar domínio próprio. É um fruto e nós decidimos, nós escolhemos. Eu vou ser fiel, custe o que custar. É a canção que a gente canta aqui, daqui a pouco nós vamos estar cantando. Custe o que custar. E vai custar muitas vezes. E muitas vezes não vai ser fácil. E muitas vezes vai ser difícil. Talvez até doloroso. Mas nós decidimos o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo está em mim, eu decidi frutificar. E eu vou frutificar fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade na igreja. Fidelidade no meu trabalho. Fidelidade na minha casa. Fidelidade no meu cotidiano. É escolha. É desse. Ai, Deus me ensina a ser fiel. Lê a palavra. E decide frutificar. O que as pessoas estão esperando, mais um conceito equivocado, é que o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, elas estão vendo muito Wicked, sabe? Aquele filme das bruxas que anda fazendo sucesso por aí, e aí tem varinha de condão, e as pessoas acham que o agir do Espírito Santo é isso. Vem uma mágica sobre mim e eu sou uma nova pessoa. Não vai vir. O Espírito Santo está em mim. Então ele fala assim, agora Álvaro, frutifica. E aí eu vou me podando, eu vou sendo mudado, vou pedindo ao Espírito Santo graça que eu não possuo para isso. Assim, eu quero regar, mas eu não tenho água, o Espírito Santo vai te dar água, mas quem vai regar é você. E aí, queridos, nós vamos verdadeiramente frutificar essa fidelidade. A infidelidade está presente na sociedade, está presente na igreja, mas nós só verdadeiramente vamos conhecer os fiéis quando nós estivermos reunidos com aqueles que foram fiéis até a morte. Porque até lá, queridos, nós vamos ter que decidir constantemente nesse compromisso duradouro de sermos fiéis a Deus. Para ser transformado pelo poder da fidelidade, cumpra a sua fala. Cumpra as suas promessas. E não estou falando de promessas para quem está acostumado a ouvir que vem lá do catolicismo como eu venho. Prometi uma vela, prometi que eu ia subir a escada da penha. Não é isso não, queridos, não é isso não. A palavra de Deus diz assim em Eclesiastes, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, não diga vou fazer se você pretende não fazer. Não diga eu vou dar se você não pretende dar. Não diga vou estar se você não pretende estar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, é melhor você não falar nada. É melhor você ficar calado. Para ser transformado pelo poder da fidelidade, nós temos que usar os nossos talentos, os talentos que Deus nos deu com fidelidade. 1 Pedro 4,10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu. Agora é dom, agora vem de Deus. Aí Deus dá àquelas pessoas a capacidade de ser muito comunicativo. Meu filho, pastor Tiago, ele tem uma capacidade de comunicação absurda. Aonde ele chega, ele granjeia amigos. E ele tem amigos espalhados por tudo que é canto. Eu fico impressionado com isso. Recentemente ele encontrou no porto alguém que conhecia fulano lá dos Estados Unidos, que era amigo dele, que tinha não sei quem, que morava na Bélgica, que ele conhecia também, que também falava o nome dele. Eu não tenho. Eu estou aqui falando para você, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Não pense em você, pastor, é extrovertido. Não sou não, queridos. Eu sou tímido. Eu sou extrovertido com aqueles com quem eu já tenho intimidade. Mas é dom, eu não tenho esse dom. Eu não tenho. Algumas pessoas têm uma voz maravilhosa. Elas abrem a boca, parece que os anjos estão cantando ali. Outras, não. Algumas pessoas têm dom para falar. Outros têm dom para contribuir. Outros têm dons para tocar, outros têm dons para servir, mas é dado por Deus. Mas é que Ele fala para mim e para você, exerce esse dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, múltiplos dons que vêm de Deus. Nós devemos essa fidelidade a Deus. Eu sou infiel se eu pregar uma coisa aqui, mas eu viver outra. Eu estou exercendo de forma infiel o dom que Deus me deu.
Da mesma forma, quando nós estamos exercendo os nossos dons para Deus, nós vamos ter que dar a Ele o melhor, porque senão nós vamos ser infiéis. Seja no que for, seja em receber, seja em abraçar, seja em cantar, seja em cozinhar, seja em ensinar, seja em evangelizar, nós precisamos fazer o melhor, porque senão nós vamos estar sendo infiéis. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ou seja, se você escolheu, a sua fé, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, então seja fiel. Não seja tão somente um crente secular. Nós estamos vivendo uma época que quem está sendo pregado é um Jesus secular. É um Jesus que ama, mas não confronta, porque não pode confrontar, tem que só ser amor. É um Jesus que vai concordar com tudo que você fizer, que vai dizer viva a vida como você quer, mas não vai transformar você. Porque nós queremos facilidade, nós não buscamos fidelidade. Essa é a grande dificuldade. Nós buscamos facilidades. E aí nós não queremos, eu não quero um evangelho que seja fiel à palavra, não. Eu quero um evangelho que seja confortável para o meu coração. Eu não quero ouvir uma pregação que vai me fazer pensar. Eu quero ouvir uma pregação que vai ser um coaching, que vai ser um estímulo, que vai ser divertido, que eu vou rir muito. E aí, queridos, nós não estamos buscando fidelidade. Ser fiel à palavra é obedecer mesmo quando é difícil. E eu já estou terminando. Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Você está enganando a você mesmo. Sabe aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica? A Bíblia está dizendo assim: olha, está faltando inteligência para você. Você está enganando a você mesmo. Você não está enganando a Deus, você não está enganando o pastor, você não está enganando as pessoas. Você está enganando a você mesmo. Então, por fim, Deus requer que nós sejamos fiéis. A fidelidade que Deus demanda de mim e você é até o último dia da nossa existência. Ser fiel até a morte, vou te dar a coroa da vida. A Bíblia traz inúmeros personagens fiéis a Deus, mas traz também muitos infiéis a Deus. Mas é interessante que até nós mesmos, homens, procuramos pessoas que são fiéis. Você não vai querer colocar no seu trabalho uma pessoa que seja enganadora. Você não vai querer colocar no seu trabalho uma pessoa que vai cuidar de finanças, que vai roubar você. Você vai buscar uma pessoa íntegra, honesta. A Bíblia narra lá em Neemias 7, que Neemias, quando ele reconstruiu os muros e colocou as portas de Jerusalém, que havia sido destruída pela invasão babilônica, e ele diz o seguinte: já coloquei as portas, já ergui os muros, agora eu vou voltar. Mas a Bíblia diz, ele escolheu a Hanani, que era seu irmão, e a Hananias, que era o líder daquela fortaleza. E ele justifica dizendo assim: eu escolhi porque Hananias, líder da fortaleza, era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Provérbios 26, a gente se diz fiel. Eu sou fiel. Claro que se eu perguntar, você é fiel? Todo mundo vai levantar a mão. Mas Provérbios 26 diz assim, olha, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? É a Bíblia. A Bíblia está dizendo, quem é que vai achar um homem fiel? Está difícil, está complexo. As pessoas não querem ser fiéis, nem a si, nem aos outros, nem a Deus. Você pode até dizer que você é leal. E ele diz assim, muitos se dizem amigos leais. Mas quem poderá achar um homem fiel? Que a nossa vida seja marcada pela fidelidade até o fim, honrando aquele que é fiel para sempre. Por quê? Para que nós um dia possamos ouvir o que Jesus declarou em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém?